Fala, galera, tudo bem? E aí, como é que vocês estão nessa loucura aí da quarentena, né? Ou do isolamento social, melhor dizendo. Mais uma vez, reforçando aí para vocês, dizendo que eu estou morrendo de saudade de vocês, dos nossos encontros semanais. Pedir para que vocês mantenham esse isolamento social, né? É importante nesse momento. Nós estamos vendo aí a ascensão, né? Infelizmente, do número de óbitos e do número de pessoas que foram contaminadas por essa doença, né? A dificuldade ainda de se ter um tratamento. Então, peço realmente a vocês que fiquem em casa, que só façam deslocamento se for extremamente necessário, tá? E se for sair, galera, não esqueçam de levar a máscara, tá? De usar as máscaras, porque seu uso já é obrigatório, principalmente para acessar alguns espaços, como o mercado, como farmácia, né? Então, é bem interessante aí que vocês tenham isso para vocês e esse conhecimento aí da importância do isolamento social, tá? Em relação à nossa matéria, né, a gente vai ter dois tempos aí disponibilizados para vocês, beleza? Então a gente vai trabalhar aqui basicamente a questão dos Estados Unidos, a questão demográfica, né, dos Estados Unidos e fazer uma análise, claro, e também um paralelo aqui com o Brasil, tá? Então eu montei para vocês aqui um slide, né? Deixa eu só colocar aqui para ele exibir todas as janelas, porque o slide está aqui, ó, a questão demográfica dos Estados Unidos, que acaba sendo uma questão extremamente importante, né? No momento atual, também nesse momento aí de pandemia, tá? Porque vem se mostrando simplesmente nos Estados Unidos o elevado número de óbitos, né? Apesar que a curva dos Estados Unidos já entrou numa parte desse, de redução, né, do número de mortes a cada dia. Então, eles parecem, né, que já atingiram um pico e estão agora diminuindo o seu número de óbitos. Mas claro que a gente também tem que levar em consideração que a maioria da população que morreu nos Estados Unidos são negros, né? 72% de todos os óbitos nos Estados Unidos pertencem à população negra. Então, essa questão demográfica aí, ela acaba sendo muito relevante lá nos Estados Unidos e muitas vezes, ao longo desse século XXI aí, nós tivemos grandes conflitos, por exemplo, entre a população negra e a polícia, né? Através também da demonstração racista das ações policiais. Você tem um discurso do Donald Trump, né, totalmente contrário aí à política migratória, dizendo que ele não vai receber mais imigrantes. Ele decretou simplesmente que os Estados Unidos não vai receber mais nenhum imigrante nos próximos 2 meses devido à pandemia. Então, ele também coloca a pandemia como uma barreira à entrada de imigrantes, né? Então, a gente vai analisar tudo isso aqui hoje com vocês, beleza? O primeiro que eu tenho aqui, muito importante, é a composição étnica dos Estados Unidos, tá? E é importante destacar que a maioria, né, da população americana ela é formada por euro-americanos ou descendentes, né, dos euro-americanos, apesar de, nas últimas décadas, nós observarmos a ascensão, tá, de hispânicos, beleza? De negros e de asiáticos na composição da população dos Estados Unidos, na composição étnica dos Estados Unidos. Eu, particularmente, nunca fui aos Estados Unidos, mas conversando com algumas pessoas que já foram ao país, eles dizem que em algumas regiões você pode sim falar o espanhol, porque as pessoas vão entender, e muitas regiões também você já pode se comunicar até mesmo usando o nosso idioma, né, o português, tá? E claro que isso preocupa, né, a galera que se denomina ultranacionalista nos Estados Unidos. Eles, claro, eles defendem, né, principalmente uma supremacia branca, né, dos Estados Unidos, e nós temos um grupo aí bem famoso que é conhecido como Ku Klux Klan, tá? Que vai simplesmente defender uma superioridade racial dos euro-americanos dentro dos Estados Unidos. Então, o que nós estamos vendo, né? Nas últimas décadas, como esse gráfico aqui, ó, da direita da tela aí de vocês mostra, a população branca nos Estados Unidos, tá? Ela vem diminuindo. Então, isso colocou em alerta, né, essa população que defende aí essa supremacia branca lá nos Estados Unidos, tá? E é interessante também se pensar
no processo de colonização dos Estados Unidos. Por quê? Porque os negros se concentram nos estados ao sul dos Estados Unidos. E esse mapa que eu coloquei aqui para que vocês possam visualizar, é a distribuição da população dos Estados Unidos. Então, aqui, ele está trabalhando a densidade demográfica dos Estados Unidos. Ó. Então, basicamente, tá? Quanto maior, tá, o tom de vermelho e de roxo, significa que essa localidade apresenta, né, maior densidade demográfica. Beleza? Então, aqui são pessoas por milha, pessoas por quilômetro quadrado. Milhas é uma unidade de medida que os Estados Unidos utiliza muito, tá? Então, uma milha equivale a 1,6 quilômetros, beleza? Então, o que você tem simplesmente? Você tem uma concentração aqui, ó, no Nordeste dos Estados Unidos, ainda muito presente, né? Devido àquela questão da industrialização, você está vendo aqui Boston, Nova York e Filadélfia, né? Com grande concentração aqui de pessoas, tá? Com uma elevada densidade demográfica, ainda reflexo daquele processo da construção do Manufacturing Belt, né? Do cinturão das manufaturas, do processo industrial mais tradicional dos Estados Unidos e, claro, aqui a questão da capital, né? Washington DC, como eles se chamam. Aqui você já tem ao sul dos Estados Unidos, desculpa, a presença de Miami, e aqui você tem uma grande presença de imigrantes, tá? Principalmente dos grupos latinos, né? Dos grupos étnicos aí da América Latina, mexicanos, brasileiros também. E é nessa região aqui do país aonde você muitas vezes vai a um restaurante, você vai ter ali a presença, né, de brasileiros nas lojas, nos restaurantes, então você consegue se virar, né, dentro dos Estados Unidos, estando em Miami, mas não necessariamente você vai falar o inglês, tá? Aqui nós temos Houston, né, porque já é uma nova, né, parte da indústria americana, uma indústria de tecnologia, uma tecnologia extremamente avançada, tá? Que é uma das sedes da NASA lá nos Estados Unidos. Então você tem toda uma produção aqui da indústria militar americana, beleza? E da indústria aeroespacial americana. E claro, não diferente, você tem aqui uma concentração, né, no que nós vamos chamar aqui de Vale do Silício, ou o Sunbelt, né, como nós já vimos lá no processo de industrialização dos Estados Unidos, beleza? Então, San Diego, Los Angeles, são aí os locais com grande concentração, né, de pessoas. Tranquilo para vocês? Isso aqui é basicamente a distribuição dos Estados Unidos. Então, eu posso afirmar para vocês que simplesmente no Nordeste dos Estados Unidos eu tenho a maioria da população formada por brancos, principalmente os descendentes, né, de euro-americanos, porque eles chamam lá de euro-americanos, tá? E simplesmente na parte ao sul dos Estados Unidos eu tenho a presença de negros muito forte, né? Devido àquele processo de colonização, porque no sul das 13 colônias houve um processo, sim, de escravidão, por mais que os Estados Unidos, por muito tempo, né, tente apagar isso da sua história. A gente pode fazer um paralelo aqui com a própria realidade brasileira. Também nos Estados Unidos há a presença de um racismo estrutural, né? Mas lá eles já conseguiram eleger o seu primeiro presidente negro, né? Que foi o Barack Obama aí, que antecedeu, né, o Donald Trump, tá? E a presença de latinos americanos na parte oeste e sul dos Estados Unidos, até mesmo pela proximidade, né, que você tem com as fronteiras, tanto marinha quanto terrestre aí, com a América Latina através do México, tá? E aqui do Oceano Atlântico e aqui por parte do Oceano Pacífico. Tranquilo, então, para vocês aí? Só para que vocês possam entender essa distribuição da população dos Estados Unidos, envolvendo aí a questão étnica, né? E aí, o que é muito importante nessa aula de hoje, galera? É a questão simplesmente do papel da imigração, né? Nós vimos lá que os Estados Unidos, então, ele vai ser uma colônia, né? Dividida em duas grandes áreas. Ao sul dos Estados Unidos, uma colônia de exploração, ao norte, uma colônia de povoamento. Então, no norte, você vai ter muita migração de europeus, né? Que vão fugir dos conflitos lá da Europa e vão se consolidar, né? Vão garantir o povoamento da região norte, lá dos Estados Unidos, norte das 13 colônias. Então, no sul, eu vou ter o papel da escravidão nessa formação étnica muito importante, mas depois, quando eu faço a minha marcha para o oeste, eu vou receber, né, uma nova leva de imigrantes.
Já no século XX, é interessante você pensar o seguinte, que os Estados Unidos ele vai se consolidar aí como a grande potência, tá, do sistema capitalista. Então, claro, toda grande potência mundial vai passar a atrair grande quantidade de imigrantes. Isso, até o momento, era bom para os Estados Unidos, né? Porque garantiria aos Estados Unidos simplesmente uma mão de obra mudante, e isso poderia reduzir o valor da mão de obra pago pelas empresas, além de construir, tá, na década de 60 e 70, os famosos bairros do subúrbio americano, que eram simplesmente grandes condomínios ali de casas, grandes avenidas. Então, os imigrantes foram a mão de obra utilizada, desculpa, nesse modelo de construção. E os Estados Unidos vai se consolidar já a partir da Segunda Grande Guerra como o país que mais recebe imigrantes no mundo, né? Se eu perguntar aqui para vocês, é bem possível que vocês queiram sonhem um dia e morar lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque é um país desenvolvido, é um país onde você tem maior chance de ter empregos, né, em diversos setores, como nós vimos aí, a dinâmica dos Estados Unidos e da sua economia, tá? E aí a maioria desses imigrantes, tá, são provenientes da América Latina e da Ásia. Então, já a partir, né, de uma crise na América Latina, da redução da redução da qualidade de vida nos países da América Latina, os Estados Unidos passam a ter uma grande leva de imigrantes. Você tem muitos cubanos, né, que vão fugir ali de um regime de imposição ditatorial, né? Você vai ter muitos mexicanos que vão procurar lá nos Estados Unidos uma vida melhor, emprego, renda, uma qualidade de vida, uma educação melhor. E a gente vai discutir isso depois, tá, galera? Essa ideia que se construiu no imaginário, principalmente do latino-americano, como o famoso sonho americano, né? A construção aí dos Estados Unidos enquanto potência. Então, isso tudo é muito importante para nós. E também é um grande fluxo de asiáticos, e aí principalmente os chineses, né? Quem já foi aos Estados Unidos sabe que lá nos Estados Unidos existem várias colônias, né? Ou os bairros chineses, o mais famoso é Chinatown. Hoje, os chineses dominam até algumas áreas de Las Vegas, tendo alguns cassinos até mesmo temáticos, para ter, né, essa proximidade cultural com o seu local de origem, tá? E também que muitos imigrantes vão entrar ilegalmente nos Estados Unidos. São todos imigrantes que entram ilegalmente nos Estados Unidos? Não. Você tem uma grande leva de imigrantes que vão entrar através de vistos de trabalho ou depois vão conseguir a sua permanência, tá? Mas os Estados Unidos, então, vai ter uma grande leva de imigrantes. E é nesse imigrante ilegal que o Donald Trump vem batendo e ele vem produzindo uma política de deportação desses imigrantes. O Brasil recebeu, antes aí da pandemia, pelo menos 6, 7 voos com imigrantes ilegais que habitavam os Estados Unidos e chegaram aqui pelo aeroporto localizado em Belo Horizonte, tá? E muitas vezes esses imigrantes denunciam os Estados Unidos por maus tratos, por quebra dos direitos humanos, né? Por humilhação, por métodos violentos de isolamento das famílias, separando ali pais e filhos. E a própria ONU, né, muitas vezes vai se pronunciar contra essa prática, tá, galera? Então nós vamos ver aqui, ó, o perfil dos imigrantes, né? Esse gráfico aqui é interessante porque ele foi um gráfico feito pelo Escritório do Censo dos Estados Unidos para o ano de 2015, tá? Então é interessante se vocês somarem aqui, basicamente também entender que você tem, por exemplo, vou aproximar, tá? Você tem 22 milhões da América Latina, 13 milhões da Ásia, e só o México corresponde a 11 milhões, beleza? De pessoas que vão entrar nos Estados Unidos, tá? Por quê? Porque o México ele tem uma influência, né, muito forte dos Estados Unidos. A imprensa mexicana diariamente noticiou durante a década de 80, 90, a expansão do sonho americano. Você, mexicano, poderia ter o padrão de vida dos Estados Unidos
ou no México, mas isso não foi colocado em prática. O México nunca conseguiu, né, se aproximar das questões, né, de qualidade de vida, por exemplo, lá dos Estados Unidos. Então, muitos mexicanos tentaram entrar nos Estados Unidos. Muitos, claro, de forma ilegal, tá? A Ásia aqui também representa um grande contingente com 13,2 e você tem a Europa aí com 4,8. E o interessante se pensar, galera, que grande parte desses imigrantes vão ser imigrantes que vão ser a população pobre do seu país, beleza? E que simplesmente também vai ter um problema ali porque vai ser uma mão de obra desqualificada, tá? E nós vamos ver o efeito disso sobre essa população lá nos Estados Unidos, beleza? Aqui simplesmente, né, é uma foto que mostra algumas famílias correndo e o Donald Trump, tá? Ele forneceu um grande arsenal, né, da indústria militar americana e de monitoramento produzido ali por essa indústria também nos Estados Unidos para monitorar a fronteira terrestre com o México, né? E simplesmente ele vem batendo na tecla da expansão do muro, tá? Esse muro já existe, galera. Não foi uma ideia do Donald Trump, tá? Desde o governo Clinton já foi feito lá partes do muro aonde você tinha a maior passagem, tá, de imigrantes. Só que esse orçamento agora da Polícia de Fronteira dos Estados Unidos já está na casa de trilhões de dólares. E ela subiu exponencialmente a partir de 2016, quando o Donald Trump, né, assume aí o poder lá nos Estados Unidos como presidente, tá? Então, algumas fontes jornalísticas já chamam esse processo de a barbárie lá na fronteira do México, porque ali você tem um número elevado de mortes, e eu botei um gráfico aqui para vocês, ó, tá? Que é o número de mortes na fronteira dos Estados Unidos com o México. Isso por ano, né? Claro que isso são as mortes que são divulgadas e que simplesmente são de pessoas que conseguem entrar nos Estados Unidos, tá? As pessoas que morrem no deserto, na parte do México, não entram nessa contabilidade. Então, a gente pode dizer que esse número ele é muito subestimado, né? A gente pode falar aqui, pelo menos, na casa aí de milhões de mortes em alguns anos, tá? Esse mapa aqui, ele começa a ser feito lá na década de 90 e vai ter, pelo menos aqui, o último ano é 2018, beleza? Então, é em território americano, isso é importante lembrar para vocês, tá? E muitas vezes esses imigrantes vão ser usados aí pelo narcotráfico, né? Para transportar a quantidade de drogas, quantidade substanciais de drogas dentro do seu corpo, né? Eles vão ser as famosas mulas. E muitos imigrantes vão pagar a sua travessia, tá? Simplesmente, eu vou botar aqui para que vocês entendam o que são essas mulas, beleza? Do tráfico. Tá? São pessoas que vão entrar e entram portando drogas no seu corpo. E isso é extremamente, né, perigoso caso você tenha ali simplesmente que é esse saco de droga, principalmente a cocaína, tá? Que é o grande poder do narcotráfico, das organizações criminosas ali do México, de crime organizado, que exportam aí para os Estados Unidos. E simplesmente, se essa droga estourar no seu corpo, você vai, claro, que ter o óbito, porque a quantidade de drogas no seu corpo é muito elevada. É como se você tivesse, basicamente, aí uma overdose de droga. Tá? Então, o interessante se pensar que aqui, eu não estou falando só do mexicano, tá? Eu preciso levar em consideração aqui a população latino-americana, tá? Outro detalhe também que eu tenho aqui é só a fronteira terrestre, beleza? Então, são esses dois pontos aí que eu tenho que levar. Pô, Magno, por que você está falando isso? Porque dentro dessa conta aqui, galera, não entra basicamente quem tenta fazer a travessia pelo mar, que também é um método muito perigoso, né, para tentar realizar essa travessia, tá? Então, para que vocês fiquem com isso.
E por que essa ideia, né, de um sonho americano? O que é importante que a gente entenda aqui? Essa ideia do sonho americano, ela vem muito pela mídia. Ela vem pela mídia, né? E com destaque nesse momento que nós temos de globalização, né? Porque nós passamos a receber esse modelo de vida norte-americano como se ele fosse um padrão, tá? E simplesmente nós deveríamos seguir isso aqui. Esse consumismo dos Estados Unidos, contanto que muitos turistas vão aos Estados Unidos baseado nesse consumo material, né? A Disney é um grande parque onde você tem um grande volume ali de consumo material. E a mídia vai atuar na construção desse ideal do sonho americano. Só que, né, muitos imigrantes defendem simplesmente a teoria que esse sonho americano é só um sonho, tá? Por quê? Como muitos imigrantes eles vão entrar aqui, né, de forma ilegal, então eles aqui eu estou falando principalmente do imigrante ilegal, tá? Simplesmente eles vão ter que ocupar atividades informais, por quê? Porque ele não tem um registro, né? Ele não tem nenhum documento que permita a ele um registro, por exemplo, na carteira de trabalho nos Estados Unidos ou assinar simplesmente um contrato, tá? Nos últimos anos, o que vem sendo visualizado nos Estados Unidos é a grande consolidação não de uma legislação trabalhista, né, rígida. Simplesmente nós temos uma flexibilização, nós temos o contrato lá por hora. Os Estados Unidos não é um país, por exemplo, que ele tenha o salário mínimo, né, estipulado. Então lá você tende a ganhar por produtividade. E como esses imigrantes entram de forma ilegal, eles vão ter atividades informais de baixa qualificação e, além de não ter nenhuma proteção social, eles vão ter os salários, tá, muito baixos. E um detalhe, galera, porque também é um sonho, né? Salários baixíssimos, né? Que você botar salários baixos, que você vai ter, porque como você não tem nenhuma proteção social, os Estados Unidos, só para que a gente possa entender, ele passa a ter um custo de vida elevado, beleza? Um exemplo disso está acontecendo agora neste momento. Exemplo é o sistema de saúde americano. O sistema de saúde americano ele vem muito concentrado nos hospitais particulares, na assistência particular, tá? E simplesmente se demorou muito as medidas preventivas, por exemplo, né? Os governadores alegam que o governo federal dos Estados Unidos, por exemplo, demorou muito a decretar a política de isolamento. E isso levou o sistema de saúde ao colapso, além de ser muito caro. Um exemplo que eu tenho aqui é o próprio tratamento do coronavírus. Se eu pensar que ele acontece, né, basicamente, que a minha saúde, se eu botar isso aqui para vocês, tá? Saúde concentrada no botar na iniciativa, né? Na iniciativa privada, tá? Então, claro que essa iniciativa privada ela vai cobrar da população. Um simples exame do coronavírus, alguns americanos chegaram a pagar pelo menos aí quase que $2.000, né? Então, isso tudo é um custo lá nos Estados Unidos e precisa ser, claro que muito bem analisado aí dentro dessa lógica de pandemia. Contanto que muitos, né, democratas, que é uma parte ali mais de centro-direita no espectro político americano, simplesmente solicitaram ao Congresso americano um pacote de ajuda e que os hospitais particulares fossem obrigados, né, a atender pacientes que não tinham condições de pagar de forma gratuita. E um detalhe também, que é muito reclamado aí por esses imigrantes, é uma jornada de trabalho de até 14 horas diárias de trabalho, tá? Então, basicamente isso daqui que a gente precisa entender para essa desconstrução de um sonho americano, tá, galera? Deixa eu só apagar aqui as anotações para que vocês não possam se perder aí no próximo slide, tá? Para que a gente não possa confundir, beleza? Então, é isso daqui. E uma coisa que está aqui no slide que eu achei muito interessante colocar para vocês, para basicamente demonstrar isso daqui, ó, simplesmente também a elevação da desigualdade social. Principalmente, tá? Essa elevação da desigualdade social
ela vem basicamente aqui, ó, numa concentração de renda, tá? Então, os trabalhadores vêm reduzindo, né, a sua renda nos últimos anos, enquanto a galera do mercado financeiro vem acumulando cada vez mais riqueza nos Estados Unidos. Beleza? Porque simplesmente você tem isso. O salário médio pago nos Estados Unidos, ano a ano, ele vem sofrendo algumas reduções. Tá? Isso já preocupa propriamente até o governo, porque ele já não sabe como ele pode garantir aí, desculpa, essa questão do poder de consumo da população. E o poder de consumo sempre foi muito importante para a economia americana, tá? Outro detalhe que você tem é redução dos investimentos sociais. A gente sempre teve uma ideia, né, que a família americana juntaria dinheiro, né, ali na vida do filho, principalmente no ensino básico lá nos Estados Unidos, que é o ensino primário e o ensino médio, né, e depois pagaria a universidade. Só que hoje a família já não tem nem mais dinheiro, tá, para conseguir pagar a faculdade. E o sistema universitário dos Estados Unidos encontra-se numa grave crise. E vira e mexe, o governo americano precisa, de certa forma, socorrer as universidades que têm uma dívida elevada com o governo, então o governo oferece aí subsídios para elas. Tá? E é interessante também pensar que, a partir da crise de 2008, nos Estados Unidos, eu vou colocar claro aqui para vocês, né, uma anotação sobre isso, é a elevação exponencial, tá? A crise de 2008 colocou em evidência o sistema de habitação e a desigualdade social nos Estados Unidos. E, claro, dentro dessa crise aí que nós temos, a população aqui, né, de subempregados mais afetada, tá? Dentro dos Estados Unidos hoje, tanto de subempregados. Beleza? Deixa eu só fazer também essa anotação aqui para vocês vocês possam ter isso registrado. Tanto a população aí que eu tenho de subempregados, de moradores de rua, a maioria vão ser negros e imigrantes latino-americanos. Nesse momento, tá, os Estados Unidos, Nova York, por exemplo, se viu diante de um grande dilema. Por quê? Porque ele teve que socorrer mais de 3 milhões de pessoas que simplesmente estavam passando fome. Então, o que aconteceu? Né? Os Estados Unidos começou a se preocupar, tá, com essas pessoas, porque eles não tinham noção também do número de pessoas que eles não tinham em registro. Então, eles começaram a tentar salvar as pessoas mediante a pandemia, e quando perceberam, o número de moradores de rua, que ele não tinha essa noção, era muito elevado. Tá? Então, aqui no próximo slide, é um gráfico que vai mostrar como essa concentração ela vem acontecendo aí nos Estados Unidos nos últimos anos, beleza? Simplesmente aqui, ó, é a diferença de riqueza por grupos étnicos, tá? Aqui você tem entre brancos e negros e aqui entre brancos e latino-americanos. É uma imagem aí do jornal É o País, né? Localizado lá, que fica a sua sede principal, é localizada na Espanha, mas ele tem uma grande repercussão aqui dentro da América Latina, tá? E entre brancos e negros, isso, brancos americanos e negros americanos, a diferença é de 13 vezes mais, tá? Ou seja, a renda dos brancos, estatisticamente, na média, tá, vai ser de $141.900, enquanto dos negros americanos vai ser de $11.000. E nesse momento aqui, ó, passou a ser de 10 vezes maior, beleza? Então, esse gráfico aqui é extremamente importante para que a gente entenda. Hoje, tá, ele está na casa aí de 13 vezes maior. E quando eu comparo dos latino-americanos, é também, desculpa, basicamente aí de 10 vezes maior. Professor, por que essa diferença? E é interessante se comentar, tá? Muitos latino-americanos que foram aos Estados Unidos na década de 80 e 90, hoje são donos de algumas empresas em setores de serviços que os americanos não desejavam trabalhar.
Alguns latino-americanos vão ser donos, por exemplo, de empresas, né, de serviços gerais, de empresas de reparo domiciliar e reparo de escritório, vão ser donos simplesmente, né, de jardinagem, empresas aí que cuidam dos grandes jardins de piscina da casa dos americanos. Então, essa diferença entre, tá, os latino-americanos e os americanos hoje está na casa de 10 vezes. O que é interessante se pensar é que a renda dos negros ela vem diminuindo, muito a partir aí da crise, tá, de 2008. Beleza, galera? Então, basicamente, é o que nós temos aí para vocês, tá? Na aula de hoje, eu abordei a questão demográfica aí dos Estados Unidos, né? A importância que nós temos dessa composição étnica da população americana e como isso vem acontecendo hoje, né? Principalmente através de uma política de xenofobia, né? Empreitada aí pelo governo do Donald Trump, né? Desse preconceito contra os imigrantes, os costumes dos imigrantes. É isso que é xenofobia. Claro, ele está baseado, né, no governo aí, principalmente do espectro político de extrema direita. Então ele vai defender esse ultranacionalismo lá nos Estados Unidos e América para os americanos. Então ele vai tentar tornar a vida do imigrante um grande problema e quando não, ele vai deportar realmente o imigrante que for preso e se for comprovado que ele está morando de maneira ilegal nos Estados Unidos, tá, galera? Então, eu queria agradecer a presença de vocês, né, assistindo essa aula aí, tá? E um detalhe também, eu queria realmente reforçar aqui o pedido de isolamento social, pedir para que vocês cuidem de vocês, de quem vocês amam, tá? E que se for realizar qualquer saída de casa do seu lar, da sua habitação, realiza usando máscara, tá? E isolamento social, não erre também reunir os amigos para churrasco e para outros eventos dentro da sua casa. Beleza, galera? Valeu, um grande abraço e eu estou morrendo de saudade de vocês.